Você já parou para pensar como o destino de um único indivíduo pode mudar o curso da história de uma nação inteira? Hoje, vamos desvendar a saga épica de Moisés, um homem que nasceu em meio à opressão e foi escolhido por uma força maior para libertar seu povo. Prepare-se para uma jornada de fé, milagres e liderança que desafiou impérios. Esta é uma história que ecoa através dos milênios, ensinando-nos sobre coragem e a busca pela liberdade. Há muitos séculos, os hebreus viviam escravizados no Egito, sob o jugo de um faraó cruel que temia o crescimento de sua população. Para conter essa ameaça, ele ordenou um ato hediondo. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo. Em meio a esse terror, nasceu uma criança destinada a desafiar o poder do império. Sua mãe, Joquebede, escondeu-o por 3 meses, desesperada para protegê-lo. Incapaz de esconder o filho por mais tempo, Joquebede tomou uma decisão desesperada e cheia de fé. Ela preparou um pequeno cesto de papiro, impermeabilizou-o com betume e piche e colocou o bebê dentro. Com o coração apertado, ela o deixou flutuar nas águas do Nilo, rezando para que o destino fosse bondoso. Sua irmã mais velha, Miriam, observava de longe, testemunhando o ato de amor e esperança. Por uma reviravolta do destino, o cesto foi descoberto por ninguém menos que a filha do próprio faraó, que estava se banhando no rio. Ela viu o bebê chorando e, movida pela compaixão, decidiu adotá-lo. Mal sabia ela que estava acolhendo o futuro libertador de seu povo. Miriam, astutamente, se aproximou e ofereceu a própria mãe de Moisés como ama de leite para a princesa. Assim, Moisés cresceu no luxo e na educação da corte egípcia como um príncipe. Ele aprendeu sobre a história, a política e a ciência do Egito, desenvolvendo habilidades de liderança e estratégia. Embora vivesse como um egípcio, a memória de sua origem hebraica, talvez sussurrada por sua mãe ama, permaneceu em seu coração. Ele era um hebreu no corpo, mas um egípcio na criação. Um paradoxo que moldaria seu futuro. À medida que Moisés amadurecia, ele começou a se conscientizar da brutalidade com que seu povo era tratado. Um dia, ele testemunhou um capataz egípcio espancando cruelmente um escravo hebreu. A raiva e a injustiça o dominaram, e em um ato impulsivo, ele interveio. Este momento marcou um ponto de virada, onde sua identidade hebraica se sobrepôs à sua educação egípcia. Em um acesso de fúria e desespero, Moisés matou o capataz egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar intervir em uma briga entre 2 hebreus, seu ato foi revelado e a notícia chegou aos ouvidos do faraó. Temendo por sua vida, Moisés não teve escolha a não ser fugir do Egito, deixando para trás a vida de príncipe e a terra que o criou. Ele se tornou um fugitivo no deserto. Moisés encontrou refúgio na terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Lá, conheceu Zípora, uma das filhas de Jetro, o sacerdote de Midian, e logo se casaram. Ele passou 40 anos de sua vida em Midian, vivendo uma existência simples e pacata, longe dos palácios e da política. Parecia que seu passado havia ficado para trás, e seu destino como um mero pastor estava selado. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro perto do Monte Horebe, Moisés presenciou um fenômeno extraordinário. Uma sarça que queimava, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou e uma voz do fogo o chamou. Era Deus, revelando-se e ordenando que Moisés voltasse ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Moisés, hesitante e cheio de dúvidas, argumentou com Deus sobre sua inadequação. Com a promessa da ajuda divina e seu irmão Arão como porta-voz, Moisés retornou ao Egito. Ele e Arão confrontaram o faraó
exigindo a libertação dos hebreus. O faraó, orgulhoso e obstinado, recusou-se veementemente, zombando da autoridade de Moisés e intensificando ainda mais o trabalho forçado dos escravos. A tensão entre Moisés e o faraó era palpável, um prenúncio dos eventos que se seguiriam. Deus, então, começou a enviar uma série de pragas devastadoras sobre o Egito para forçar o faraó a ceder. A primeira praga transformou toda a água do Nilo e de outras fontes em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para beber. Os egípcios ficaram horrorizados e desesperados, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Esta foi apenas a primeira demonstração do poder divino. Uma após a outra, as pragas se sucederam, cada uma mais terrível que a anterior. Rãs invadiram casas e palácios, seguidas por piolhos que infestaram homens e animais. Depois vieram enxames de moscas que atormentaram os egípcios, mas inexplicavelmente pouparam a terra de Gósen, onde os hebreus viviam. O faraó prometia libertá-los, mas voltava atrás assim que a praga cessava. A ira divina não cessava. Uma praga de peste atingiu o gado egípcio, matando cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, enquanto o gado hebreu permaneceu ileso. Em seguida, úlceras e tumores irromperam na pele de egípcios e animais, causando grande dor e sofrimento. A cada praga, o faraó se via pressionado, mas seu orgulho impedia a libertação. Depois, uma chuva de granizo e fogo desceu sobre o Egito, destruindo lavouras e árvores e matando quem estivesse ao ar livre. O faraó pediu a Moisés que intercedesse, mas, novamente, endureceu seu coração. Em seguida, nuvens de gafanhotos devoraram o que restou das plantações, cobrindo a terra. O Egito estava sendo desolado, mas o faraó persistia em sua teimosia. A nona praga mergulhou o Egito em 3 dias de trevas tão densas que se podiam apalpar, enquanto os hebreus tinham luz em suas habitações. Finalmente, veio a praga mais terrível, a morte de todos os primogênitos egípcios. Deus instruiu os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse por suas casas. Este evento ficou conhecido como a Páscoa. À meia-noite, um clamor de dor ecoou por todo o Egito, pois não havia uma casa sequer onde não houvesse um morto. O próprio primogênito do faraó pereceu. Quebrado pelo luto, o faraó finalmente cedeu, implorando a Moisés e aos israelitas que partissem imediatamente. Assim, após séculos de escravidão, os filhos de Israel iniciaram sua longa e árdua jornada rumo à liberdade. Mas o coração do faraó novamente se endureceu. Arrependido de tê-los libertado, ele mobilizou seu exército, com carros e cavaleiros, e perseguiu os israelitas, que se encontravam encurralados entre o Mar Vermelho e as montanhas. O povo entrou em pânico, temendo ser massacrado pelos egípcios. Parecia não haver saída para eles. Com o exército egípcio se aproximando rapidamente, Moisés clamou a Deus. Deus instruiu Moisés a estender seu cajado sobre o mar, e assim ele fez. Um vento forte começou a soprar, e as águas do Mar Vermelho começaram a se dividir, formando uma passagem seca no meio, com muralhas de água de ambos os lados. Era um milagre de proporções inimagináveis. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, enquanto o exército egípcio, em sua perseguição implacável, os seguiu para dentro do leito do mar. Mas, assim que o último israelita alcançou a outra margem, Moisés estendeu novamente seu cajado. As águas se fecharam sobre os egípcios, engolindo o faraó, seus carros e seus cavaleiros, sem deixar um único sobrevivente. A libertação estava completa. Libertos, os israelitas iniciaram sua jornada de 40 anos pelo deserto, rumo à Terra Prometida. Foi uma jornada cheia de desafios, com escassez de água e alimento. Mas Deus provia milagrosamente.
fez surgir água de uma rocha e enviou maná do céu, um alimento misterioso que aparecia todas as manhãs. A fé do povo era constantemente testada e renovada. No Monte Sinai, Deus convocou Moisés e lhe entregou as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, princípios fundamentais para a vida e a moral do povo. O monte tremia, trovões e relâmpagos preenchiam o céu, e uma nuvem cobria seu cume, manifestando a presença divina. Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites, recebendo instruções detalhadas para a nação. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente e temeroso, persuadiu Arão a construir um bezerro de ouro para adorar. Ao descer, Moisés viu a idolatria e sua ira se acendeu. Ele quebrou as tábuas da lei e destruiu o ídolo, repreendendo severamente o povo por sua infidelidade. Este foi um momento de profunda decepção e reafirmação da aliança com Deus. Devido à sua desobediência e falta de fé, a geração que saiu do Egito foi condenada a 40 anos de peregrinação pelo deserto. Moisés continuou a guiá-los, enfrentando murmurações, rebeliões e desafios, mas sempre buscando a direção de Deus. Ele foi um líder paciente e determinado, mesmo diante das falhas e da teimosia de seu povo. Após 40 anos, a nova geração estava pronta para entrar na Terra Prometida. No entanto, por causa de um ato de desobediência anterior, Moisés não teve permissão para entrar na terra que tanto almejava. Do alto do Monte Nebo, Deus permitiu que ele visse toda a beleza da Terra Prometida, uma visão de esperança e realização que ele não experimentaria fisicamente. Moisés, o maior profeta e líder de Israel, morreu no Monte Nebo, aos 120 anos, com sua força e visão intactas. Ele foi o instrumento de Deus para libertar um povo, entregar a lei e forjar uma nação. Sua vida é um testemunho de fé inabalável, coragem diante da adversidade e a capacidade de um homem, guiado por Deus, de mudar o mundo. A história de Moisés nos lembra que a verdadeira liderança vem da fé, da perseverança e da obediência a um propósito maior. Qual parte dessa jornada épica de Moisés mais te inspirou? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre este gigante da fé. Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis como essa.